São Lucas, capítulo 17, versículo 28 ao 30. Como também, da mesma maneira, aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam. Mas, no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, consumindo a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Pai Celestial, Deus Santo, agradecido, Senhor, por mais esse momento que Tu nos tem permitido nos colocar na Tua presença. Viemos, Senhor, humildemente rogarmos o Teu perdão para com nossas faltas, nossa negligência, Pai, reconhecendo que nós mesmos não temos nenhuma condição, ó Pai, para nos colocar na Tua presença. Mas confiar em Tua graça, Tua misericórdia, ter sido estendida sobre nós, até que temos chegado. Pai, rogamos as Tuas bênçãos também sobre cada membro da Tua igreja eleita, nós enquanto cada vez, ó Pai, que Tu possa estar saciando suas almas nessa hora com a Tua palavra, Senhor. Também, igualmente, rogamos que Tu venha saciar nossas almas nessa noite com a Tua voz, Senhor, a Tua mensagem que Tu nos tem enviado nesses últimos dias. Em nome do nosso Senhor Jesus, que nós rogamos as Tuas bênçãos. Amém. Amém. Podemos assentar? Vou falar um pouquinho sobre essa grande promessa para os últimos dias. Eu estive vendo um vídeo hoje, então você percebe que realmente há uma grande lacuna, né? As pessoas parecem que não compreendem o que seja esse ministério realmente do Filho do Homem nessa última era. Senhor, é verdade. As pessoas não percebem isso, e alguns nem sabem que se cumpriu essa promessa do Filho do Homem para os últimos dias. Jesus se manifesta de três formas: Filho de Deus, Filho de Davi e Filho do Homem. Quando ele veio na Terra há 2000 anos, ele veio como Filho do Homem, quer dizer, o Deus profeta, né? Moisés falou ali em Deuteronômio 18, Deus vai levantar um profeta semelhante a mim, né? Um Filho do Homem, falando já do Messias, ungido, que viria. Quem não ouvir esse profeta, esse Filho do Homem, será tirado dentre o povo. Então, quando Jesus veio, não reconheceram que ele estava nesse ministério do Filho do Homem. Falaram para ele, né? Nós cremos em Moisés, não em você. Jesus falou assim: se vocês crescem em Moisés, creriam em mim, porque de mim escreveu Moisés. Amém, Senhor. Então o povo não puderam reconhecer, a não ser alguns, os eleitos sim. Quando Jesus discerniu o coração ali de Natanael, ele falou, né, você é o Cristo, é o Filho do Deus vivo. Quando ele discerniu os pensamentos dele. Amém. Também a mulher do poço, quando Jesus discerniu o pensamento dela, a vida dela, ela logo falou, né? O Messias, quando vier, falar também essas coisas. Ela sabia o que o Messias iria fazer. Ela sabia as características do Messias, do ministério do Filho do Homem. Então, ele veio como Filho do Homem. E nas eras da igreja, ele veio como filho de Deus, que quer dizer um ser sobrenatural, invisível, com poucos sinais. Amém, isso é verdade. Agora, Filho do Homem já é Deus em carne humana. Isso é Filho do Homem, é Deus em carne humana. Esse é o ministério de Deus quando está nessa forma de Filho do Homem. Filho do Homem é Deus em carne humana, numa forma literal, numa forma humana, né? Isso significa filho do homem. Amém. E filho de Davi é Deus como rei, né? Jesus como rei. Filho de Davi, quando vai sentar no trono do milênio. Então, quando o Espírito Santo veio ali em Pentecostes, ele veio como filho de Deus. E a segunda vinda será como filho de Davi. Mas entre filho
entre filho de Deus e filho de Davi, nos últimos dias, e ele se manifesta como filho do homem novamente. Isso é verdade. E esse ministério já se cumpriu, como está nessa mensagem, né? Hoje tem se cumprido essa escritura no nosso meio. O Mombrano está falando aqui de São Lucas 17:30. Ele fala, né, essa profecia já se cumpriu em nosso meio. E se você realmente, né, ver a vida de William Branham, os sinais que ele fez, o ministério dele, né, as obras falam, né? As obras falam, como Jesus falou: se vocês não podem crer em mim, creiam nas obras, porque elas testificam que Deus me enviou. Amém. E você pegando a história da igreja, não é que ninguém querendo exaltar homem nenhum, é simplesmente os fatos, né? Os fatos. Você pegando as eras da igreja, Paulo, Irineu, Columba, né? Lutero, todos esses homens da história, John Wesley, né? O Whitefield, todos os homens da história da igreja, que você pegar, não teve nenhum que fez as obras maiores que Jesus falou, nenhum deles fez, né? As obras maiores que Cristo falou. Quem crê em mim, né, também fará as obras que eu faço e fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. Amém. Então, as obras que o William Branham fez, né, elas provam que nessa era foi filho do homem novamente. É Deus, verdade, Senhor. na forma do filho do homem. Amém. Né? Mas as pessoas estão muito confusas, não sabem a diferença de um filho do homem para o filho do homem. As pessoas estão confusas. Né? As pessoas falam, às vezes tem pessoa que fala que Mombrano é o filho do homem, que absurdo. E outros falam que nessa era não manifestou o filho do homem. Então você vê essa grande confusão no meio do povo. É o inimigo, Satanás, querendo confundir as pessoas. Porque se você for para a promessa de Lucas 17:30, fala o quê? Será o dia em que o Filho do Homem singular, Amém. quando fala o Filho do Homem, né, já é o próprio Deus profeta, é Deus se manifestando em carne humana, em plenitude corporal na terra. Amém, Senhor. Agora, quando fala um Filho do Homem, já é um profeta. Um homem nascido através da via sexual. Senhor. O Mombrano, ele foi um profeta. Lógico, ele nasceu um filho do homem, ele já nasceu um filho do homem. Porque ele tinha consciência junto com a subconsciência. Então, o William Branham, ele nasceu um filho do homem. Ele nasceu um profeta. Amém, Senhor. Tendo visões, ele tinha visão. Né? Senhor, ele verdade. tinha a consciência junto, ele tinha consciência junto com a subconsciência. Né? Ele tinha consciência junto com a subconsciência. Amém. Então ele precisava sonhar, dormir para sonhar. O Mombrano estava ali acordado e ele entrava no subconsciente e tinha sonhos, sonhava acordado. Por quê? Porque ele era um filho do homem, ele é um filho do homem, né? Um filho do homem. Um ser humano profeta. Um ser humano profeta. Então existe essa confusão realmente, né? Essa confusão sobre isso, sobre o significado da palavra. O significado da palavra filho do homem. E hoje teve um conhecido, um parente, que enviou para mim um vídeo, né? Um vídeo falando sobre esse ministério do Filho do Homem. E esse pastor estava trazendo essa pregação sobre o Filho do Homem. E você vê que eles realmente não conseguem separar isso, né? Discernir isso, distinguir isso. O que é um filho do homem, o que é o filho do homem. Parece que existe uma coisa muito ali difícil para as pessoas compreenderem. Né? Sempre se você olhar na mensagem, você vê a coisa muito simples. Né? O que é o filho do homem, o que é o filho do homem. É duas palavras diferentes. Né? Quando fala um filho do homem é um ser humano profeta. Simples, né? O que é um filho do homem? Um ser humano profeta, um homem que nasceu através das vias sexuais, mas que tem a consciência grudada junto com a subconsciência. Ele vê visões, ele acorda, ele já nasce assim, né? Nasce sendo um filho do homem.
Nasce vendo visões. E o Mombrana foi assim, né? Desde que ele nasceu, ele já era um filho do homem. Ele nasceu sendo um profeta. Um profeta com a consciência junto com a subconsciência. Agora, quando fala já o filho do homem, como é a promessa de Lucas 17:30, como foi em Sodoma, será o dia em que o filho do homem se há de manifestar, já é diferente. Amém. O filho do homem já é quem? Já é o próprio Deus, o próprio Jesus Cristo. Então a promessa para os últimos dias seria o quê? Seria um filho do homem ou o filho do homem? As pessoas não conseguem discernir isso, tem que compreender isso. E se nós não captarmos isso, não tivermos essa revelação, qual que é a promessa para os últimos dias, nós vamos nos perder. Lógico que sim. Se eu não conseguir ver isso, o que é um filho do homem ou filho do homem, eu estou perdido. Não tem chance para mim. Nem para ninguém. Porque se você não reconhecer o seu dia, e qual é a promessa para o seu dia, se você não souber isso, você vai perder a salvação. Por quê? Mas como você vai perder a salvação? Por quê? Porque a promessa para o dia, o cumprimento dela é o próprio Jesus. Ela se cumpre ali. As pessoas que percebem que ele vê o cumprimento da palavra, o que foi que se cumpriu, ela recebe Cristo na vida. Porque isso é Cristo. Cristo é a palavra que se cumpre em cada era. Se você não souber qual a promessa para hoje, você está perdido. Eu estou perdido. Então nós temos que saber qual é a promessa para esses últimos dias. Amém. A promessa é a vinda de um filho do homem ou do filho do homem. Qual que é a promessa para hoje? A pessoa não sabe. Ela simplesmente não consegue perceber, saber, não sabe isso. Né? O que é que promete Lucas 17:30? Promete o filho do homem, é o próprio Deus vindo. Né? Vindo. E nessa mensagem, hoje se cumpriu essa profecia, uma banda fala, já se cumpriu essa promessa. Amém. Da manifestação o filho do homem, não é um filho do homem. Então o Mombrana já nasceu um filho do homem, nasceu tendo visões. Agora, quando foi que começou o ministério do filho do homem? O próprio filho do homem, quando foi isso? Isso é simples, começou quando? Em 1949, na cidade de Regina. Se você ler a vida do Mombrana, você vai ver que foi ali que começou, né? O historiador diz ali no livro Sobrenatural, ele fala, o Mombrana estava ali no Canadá, na cidade de Regina, quando de repente ele começou a ver abrir uma tela diante dele, e ele estava com a mulher ali. De repente, algo que nunca aconteceu com ele antes, ali em 49 aconteceu. Ele viu a mulher ali e falou para ela, eu vejo uma menina de escola, ela está com 9 anos de idade, ela está na escola, e ela fura o olho com lápis. A mulher dá um grito, sou eu, sou cego de um olho, quando eu era criança, eu furei meu olho. Aí o Mombrana faz assim, com a cara assim, o rosto dele começa a formigar, os lábios dele ficam mais grossos, e ele fica completamente estranho na frente. Ele fala, irmão, eu não sei o que está acontecendo comigo nesse momento. Eu nunca tive isso antes. Aí ele fala, irmão, eu vejo uma moça da escola correndo com um cachorro grande, e ela sobe a escada, e o cachorro vai atrás dela, e ela cai nos braços da mãe dela, que salva ela. A moça fala, sou eu tinha 17 anos na época. Né? Aí o Mombrana chega e fala, e eu vejo hoje essa mesma pessoa, agora eu vejo que é você, porque era algo agora ali, né? Daqueles dias. Então, agora eu vejo que é você está na sala da sua casa. A sua casa tem um quartinho fundo que é amarelo, algo assim, dá uma cor do quartinho dela. Né? Aí o Mombrana fala, e você sente uma dor na sua coluna, e você fala, o Mombrana vai estar aqui tal dia, eu vou lá e eu serei curada. E nesta hora a mulher desmaia ali na plataforma. Ficou tão emocionado com aquilo, né, que o homem leu toda a vida dela, e ali ela desmaiou naquele momento ali.
E quando ela volta assim, ela está curada do olho dela, está enxergando, está com a coluna curada. E ali acontece muitas coisas naquele culto ali, né? Amém. Leia para você ver o sobrenatural. Então ali começou o ministério do Filho do Homem. Ali é o dia do Filho do Homem. 1949. Não coloca a vida do Filho do Homem para 63, que você vai quebrar toda a sequência. Se você colocar Cristo vindo 63 na nuvem de anjo ali, você quebra tudo. Por quê? Porque se Cristo veio, se o Filho do Homem veio em 63, mas como que ele discerniu o pensamento das pessoas a partir de 49? Como que ele discerniu o pensamento das pessoas em 49? Sendo que o discernimento dos pensamentos das pessoas mostra o Filho do Homem, Deus em carne humana. A palavra Filho do Homem é Deus em carne humana. Deus em carne humana. As pessoas não conseguem captar o que é Filho do Homem. É quando Deus está numa forma humana. E sempre usando somente um homem, né? Um homem. Como está aqui na mensagem, outro dia um pastor falou na mensagem, né? O Filho do Homem se cumpre em toda a igreja. Que absurdo. Que blasfêmio. Falar uma tolice dessa, né? Fala que o Filho do Homem se cumpre em toda a igreja. Mas como assim? Filho do Homem quer dizer Deus em carne humana discernindo os pensamentos das pessoas. Cadê alguém discernindo os pensamentos das pessoas? Eu já vi muitas personificações, né? Pastores aí que dizem pela mensagem discernindo. Tem alguém com dor de barriga naquele canto. Tem alguém com dor de dente ali no meio ali, né? Quem está com problema aqui, meu Deus está me revelando. É você que está aqui. Que absurdo, né? Que tonteria. O Mombrano dava o nome da pessoa, falava quem que era a pessoa, né? Então é um homem só, né? Como está aqui na mensagem, a festa das trombetas, no parágrafo 294, 294, melhor dizer, 294. O último sinal que Abraão, e nós somos a semente real de Abraão, a noiva, o último sinal que Abraão viu antes que o sinal prometido viesse, o filho prometido viesse, foi o quê? Deus na forma de um ser humano, que podia discernir os pensamentos das pessoas. Um homem, não uma dúzia. Um homem, não importa quantos personificadores eles tinham. E ele discerniu os pensamentos que havia ali. O quê? E a próxima coisa que aconteceu, Abraão e Sara voltavam a ser um jovem e uma jovem. Sabemos disso. Amém. Então as pessoas realmente confundem, né? Não sabem o que é Malaquias 4. O que é Malaquias 4? O que é Elias? O que é Elias? Quem é Elias? Eles acham que o Elias desse dia seria um homem com a porção apenas do Espírito Santo. Eles pensam que o Elias desse dia seria apenas um profeta, né? Mas olha aqui realmente o que é o Elias desse dia, né? O que é Malaquias 4, na verdade, né? O que é Malaquias 4? Ali só promete um profeta, Malaquias 4. Vamos ver aqui na mensagem, alimento espiritual a seu tempo, no parágrafo 160. Mas agora Deus nos prometeu essas coisas nos últimos dias. Em Malaquias 4, disse que Jesus Cristo desceria e se representaria em carne humana como fez em Sodoma. Isso mesmo. Então o que é Malaquias 4? Amém. É Jesus Cristo manifestando em carne humana entre seu povo. E disse que o mundo estaria numa condição de Sodoma. E disse, como aconteceu então, o Filho do Homem se manifestaria nesse dia. Veja, este homem que desceu em forma de homem, que foi Elohim, por Abraão, antes desse filho prometido vir. Veja que foi. Abraão disse que era Deus. Está vendo? Abraão disse que era Deus. E a Bíblia diz que 3 homens vieram, né, pó em suas roupas, da viagem. Né? 3 homens. Então, gente, a promessa do último dia é Elohim, é Deus. Né? E esses 3 anjos ali, 2 anjos de Deus, 2 foram para Sodoma. Os 2 anjos que foram para Sodoma representam Billy Graham e Oral Robert. E o terceiro é Elohim. Só que nessa última era, né,
Só que nessa última era, ele manifestou através do quê? Através Um filho do homem. através de um filho do homem. Né? Um filho do homem. Amém. Como está na mensagem, tentando fazer o serviço para Deus sem ser a vontade de Deus, 212. Aqui Mombrana fala. Agora, ele prometeu isso, de modo que isso posiciona a Bíblia exatamente neste dia. O de Sodoma e Gomorra. E Elias não foi, esse não foi Elias. Esse foi o Espírito de Deus em Elias. Elias era só um homem. Agora, temos tido Elias e capa de Elias, e mantos de Elias, e tudo de Elias. Mas o Elias desse dia é o Senhor Jesus Cristo, tá vendo? Amém. O Elias desse dia é o Senhor Jesus Cristo. É para ele vir, conforme Mateus, Lucas 17,30 diz que é para o Filho do Homem se manifestar entre o seu povo. Não um homem, tá vendo? Não um homem. Amém. Senhor. Deus. Mas virá através de um profeta. É isso que a pessoa não entende. Que o Mombrana foi apenas um canal humano. Foi apenas um véu que Elohim, Deus, usou nessa era. Em determinados momentos. Em determinados momentos. Tem isso também, em determinados momentos. Não era 24 horas igual Jesus. Jesus foi o próprio Deus encarnado. Agora, qual a diferença de Jesus e o William Branham? Tem uma diferença, tem muito grande a diferença, né? As pessoas, o Mombrana foi tão assim, o poder estava tanto em William Branham, que quando o William Branham morreu, em dezembro, eles achavam que o Mombrana era Deus, era Jesus, e ele ia ressuscitar na Páscoa. Esperaram o Mombrana até a Páscoa, achando que ele ia ressuscitar. Mas ele não é Jesus, não é Deus. Agora, Jesus provou que era Deus, porque ressuscitou ao terceiro dia. Mas o William Branham não ressuscitou. Por quê? Porque ele foi o canal. Ele foi o canal por onde o Filho do Homem, Jesus, se manifestou nessa última era. O ministério foi o mesmo, do Filho do Homem. Com a diferença que lá foi o próprio Deus encarnado. Jesus, né? Jesus foi Deus encarnado. Agora, o William Branham, não, ele não foi Deus encarnado. Ele foi uma carne através do qual Deus descia em plenitude para em alguns momentos da vida dele. Amém. Aí depois saía. Ele ficava com dor de cabeça, ficava ali rodando ali pela cidade até voltar a si. Né? Voltar a si, por quê? Porque ele era um homem, nascido através da via sexual. Mas qual foi a diferença do William Branham com os outros profetas? Então você viu que a diferença dele com Jesus é que Jesus era Deus e ele era um profeta, um filho do homem. Jesus foi o filho do homem, o William Branham foi um filho do homem. E qual a diferença do William Branham com os outros profetas do Velho Testamento? Qual a diferença? Fisicamente, como profeta, não havia diferença alguma. Né? Fisicamente, assim, ambos eram profetas. A diferença era o quê? Era o ministério que estava sobre o William Branham. Amém. Porque o ministério que estava sobre ele era maior, era superior. Porque não era o ministério de um filho do homem, como foi com Elias. Elias, o tisbita, foi o ministério de um profeta apenas, era um filho do homem. Todos os profetas tiveram o ministério apenas de um filho do homem. Com poucos sinais, poucas coisas. Agora, está vendo o William Branham, foram milhares de sinais. Só na África, teve 1.500 curas em um só culto. Na Índia, teve 2.000 curas em um só culto. Imagina bem, um só culto. Não vou falar assim, Elias só fez 4 sinais. Em toda a vida de Elias, de 80 e poucos anos, só fez 4 milagres. E Eliseu, que tinha a porção dobrada de Elias, só fez 8 sinais. Senhor. Agora, nessa era foram feitos milhares de sinais, mostrando que esse ministério foi muito maior. Foi por isso que aquele dia que o Branham queria subir para o monte, fugir, ir embora, não pregar mais, Deus falou para ele, William Branham. Senhor. Você, William Branham. Mas eu quero fazer igual os profetas faziam do Velho Testamento. Eu quero ir para a montanha e ficar lá caçando lá. E quando o Senhor me dá uma visão, eu vou para baixo aí, prego lá, e dou a visão, e falo, e volto para a minha montanha. Deus falou para o William Branham, não, seu ministério é maior do que o deles. Amém. O ministério é muito maior do que o deles. Amém. É superior ao deles. E eu vou dar para você aquela montanha. O seu nome está naquela montanha, tá vendo? Sempre que estiver com dúvida, mas eu sou um homem, ninguém crê em mim, chorava. Eu quero ser
um caçador, não quero mais pregar, eu não quero mais estar no meio do povo, eu quero estar na montanha, eu não sou um profeta. Você é um profeta, mas tem um ministério maior em você. Amém. Uma coisa maior, o ministério do próprio Filho do Homem em você. Senhor. Como foi lá com Abraão. Abraão viu Deus em várias formas lá. Ele viu Deus em sonho, em luz, Mas o último sinal que Deus viu, que Abraão viu antes do filho prometido nascer, Isaac nascer, foi o quê? Foi Deus em forma humana, servindo o coração das pessoas. Senhor. Foi o último sinal. Então, gente, antes de Cristo voltar, teria que vir esse último sinal de novo na terra. A igreja teria que ver Deus em carne humana. Mas como Jesus está no trono da intercessão, então ele não poderia vir fisicamente. Então ele preparou o William Branham desde o berço para esse ministério. Começou a usar ele em 49 no ministério do Filho do Homem. E usou ele até 65. Isso antes da vinda de Cristo. Então esse ministério aconteceu antes da vinda de Jesus Cristo. Outra confusão que eles fazem. Outra confusão também que eles fazem sobre a vinda de Cristo. Né? Confundir o ministério do Filho do Homem com a segunda vinda. Mas isso, se você for lá para Gênesis 18, você vai ver que foi antes de Isaac nascer o ministério do Filho do Homem. Amém. Né? Para Isaac nascer, Abraão teve que ser transformado. Né? E Sara também. Um dia Abraão acordou e lá estava uma moça do lado dele. A moça acordou e o rapaz lá. Abraão novo, Sara nova. E tinha alguém ali para transformar os dois? Não tinha nenhum profeta. Apareceu algum profeta lá? Eu nunca vi isso. Nunca vi isso em Gênesis 18. Apareceu algum profeta lá e falando, dando a voz de arcanjo para eles? Vou transformar você, Abraão, você, Sara. Não! Então, essa mentira que o povo inventa aí, que tem que ter um profeta na terra. José Branco tem que transformar a noiva. Né? Ou que William Branco tem que retornar para transformar a noiva. Não tem nada ali nas sombras. Tem que olhar nas sombras. Gênesis 18. Senhor, é verdade. Gênesis 18 é a sombra. A sombra dos últimos dias. Vai para Gênesis 18 e vê como é que vai ser no final. Hoje, né? Hoje. Vai para Gênesis 18. Então não tem nenhum profeta revelando mistério. Não existe mais. William Branham foi o último mensageiro que veio revelar mistério. Amém. Ele veio trazer tudo que estava entre linhas. William Branham veio trazer tudo que estava entre linhas. Então hoje já não tem mais nada entre linhas. Tudo, porque a entre linhas tem que ser revelado por um profeta. Se não vai ter mais profeta, como é que vai ter entre linhas? Para o pastor revelar? Não, lógico que não. O pastor não revela. A revelação só veio ao profeta. Amém. Não vem a nós. Né? Então nós jamais vamos ter revelação para dar para o povo. Nós não temos, nós temos apenas a revelação que veio através de William Branham. É isso aqui. William Branham falou, né? Deus pensou, William Branham falou, eu creio. Então é o que o William Branham falou. Nós seremos julgados pelo que ele falou. Né? Agora, essas coisas que o povo fala, você vai na mensagem, não tem nada lá. E eles entenderam isso lendo aqui. Ah, eu li lá, mas você vai lá, não tem nada. Um dia o irmãozinho me deu umas 10 mensagens falando o Mombrano vai voltar, tá tudo aqui. Eu fui lá, li, mas não tem nada, irmão. Isso veio da sua cabeça, revelação particular sua. Senhor, temos. Agora, toda a revelação tem que vir através de William Branham, nada fora de William Branham. Por quê? Porque o erro lá de Davi que foi isso, foi não ter consultado o profeta. Ele recebeu uma revelação própria dele mesmo. Não, Deus me revelou que tem que buscar essa arca. E em vez de consultar o profeta, consultou os pastores, os capitães de 100, de milhares. Né? Errou. Não vamos crer em nada que não tiver na mensagem. Tem que ser uma Branham falando. Amém, Senhor. Do começo ao fim. Então essa é a diferença dos profetas, dos Mombrano e dos profetas do Velho Testamento. É o ministério que estava sobre ele, que é o ministério do Filho do Homem. E o deles não foi do ministério do Filho do Homem. A diferença dele e Jesus não foi essa, né? Porque Jesus é o próprio Deus, o ministério do Filho do Homem era o mesmo. Mas o Mombrano não é Deus, ele é apenas o canal humano, o corpo, o canal por onde o Filho do Homem se manifestou. Vamos cair em pé e orar? Amém. Senhor Deus, vivifica essas palavras, Pai, põe em nossos corações, Deus nos ajude, Senhor, a estar sempre com
o assim diz o Senhor, Sim, ó Deus, ó Pai. nossas vidas. Jamais dia com nossos pensamentos, Senhor. E nos guarda, nos abençoe, nos proteja. Nos dê um bom final de semana, Pai, diante de Ti. Amém. Boa semana. Faltam 2 dias.